O mundo é um erro. Essa é uma afirmação que de cara pode soar como o delírio de um pessimista incurável. Mas para Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais radicais e sombrios da história da filosofia, essa não era uma provocação vazia, e sim a verdade mais profunda sobre a existência. Para ele, a própria vida, o universo como o conhecemos, é o resultado de uma falha cósmica, um acidente trágico que nos condena a uma existência de sofrimento incessante. Viver, nessa perspectiva, não é uma bênção, mas um ato de resistência silenciosa contra essa realidade implacável. Para entender essa teoria tão perturbadora, precisamos mergulhar no coração do pensamento de Schopenhauer. A vontade. Imagine uma força primordial, cega, irracional, uma energia incessante que permeia tudo o que existe, do menor grão de areia ao mais complexo ser humano. Essa força busca incessantemente se afirmar, se manifestar, se expandir. Não é uma vontade racional, como a nossa quando decidimos o que fazer. É um impulso cego, uma espécie de ânsia cósmica que nunca pode ser satisfeita. Nós, seres humanos, somos meras manifestações dessa vontade. Nossos corpos, nossos desejos mais íntimos, nossos instintos de sobrevivência, tudo isso é vontade se expressando através de nós. E é essa natureza insaciável da vontade que torna a existência um erro fundamental. Pensem bem, quando desejamos algo, estamos em um estado de carência, de falta. Isso por si só já é uma forma de sofrimento. Lutamos, nos esforçamos para satisfazer esse desejo e por um breve instante podemos sentir um alívio, uma alegria efêmera, mas essa alegria é fugaz. Quase imediatamente, um novo desejo surge, nos empurrando para outra busca, outra luta. A vontade nunca para. Ela é um poço sem fundo de anseios. A vida, para Schopenhauer, é, portanto, uma oscilação contínua entre o desejo que é dor e o tédio que surge quando o desejo é momentaneamente satisfeito, mas a vontade logo se sente vazia e busca um novo objetivo. Noel H. Ponto. Final de felicidade duradoura. A felicidade é apenas a ausência temporária de dor, um breve intervalo antes que a máquina incessante do desejo comece a moer novamente. Essa visão pessimista se estende a tudo. Para Schopenhauer, não há um propósito divino ou um sentido inerente à existência. O universo não foi criado com um plano benevolente. Ele é o resultado cego da vontade se manifestando. A história humana, com suas guerras, conflitos e misérias, não é um progresso em direção a um ideal, mas a incessante e sangrenta afirmação da vontade em incontáveis indivíduos. Não há uma luz no fim do túnel, apenas a escuridão da dor e do absurdo. A própria natureza, que tanto admiramos, é para ele a maior prova desse erro fundamental. Pensem na cadeia alimentar, na luta pela sobrevivência, onde a vida se alimenta da vida, onde a dor é a regra e o prazer é uma exceção. Os animais vivem um ciclo constante de caça, medo e morte. E nós, humanos, não somos diferentes. Somos atormentados por doenças, perdas, desilusões e, por fim, pela morte, que é o único alívio permanente do sofrimento da vontade. A natureza não é um jardim idílico, é um campo de batalha brutal, onde a vontade se esgrima em suas múltiplas formas. E o amor, esse sentimento tão exaltado, a razão de ser de tantos romances e poemas. Para Schopenhauer, o amor romântico é a mais cruel e ardilosa das ilusões da vontade. Não amamos por escolha racional ou porque encontramos nossa alma gêmea. Amamos porque a vontade, através de nós, nos empurra cegamente para a procriação. A paixão avassaladora, os impulsos irresistíveis, a idealização do ser amado,
Tudo isso são truques da natureza para garantir a continuidade da espécie, uma vez que o propósito biológico é cumprido, ou seja, a reprodução, o véu da ilusão começa a cair, a paixão arrefece, os defeitos do outro se tornam evidentes e a desilusão se instala. O casamento, que para muitos representa o ápice da felicidade, é, para Schopenhauer, o momento em que a vontade já atingiu seu objetivo e a paixão romântica dá lugar à fria realidade de uma união com fins reprodutivos, frequentemente marcada pela frustração e pelo tédio, a dor da perda, do ciúme, da traição. Tudo isso é intrínseco ao amor, porque ele não foi feito para nos trazer felicidade duradoura, mas para nos manter no ciclo do sofrimento através da procriação. Schopenhauer não se preocupava. M. Agredal, ele estava obcecado em expor a verdade, por mais desconfortável que ela fosse. Ele via a vida como uma série de desapontamentos, uma luta constante contra a frustração e a dor. E a morte para ele não era um fim trágico, mas a única libertação real do jugo da vontade. Ele desafiava todas as noções de otimismo, progresso e propósito que eram tão populares em sua época. A moralidade, nesse cenário sombrio, também não vem de um Deus ou de leis absolutas. Ela nasce da compaixão, do reconhecimento de que todos os seres são manifestações da mesma vontade sofredora. Ao sentir a dor do outro como se fosse a sua, podemos agir de forma mais altruísta e tentar mitigar o sofrimento alheio. Mas essa compaixão não nos livra da dor. Ela apenas nos torna mais conscientes dela. Não há um bem final a ser alcançado, apenas a possibilidade de aliviar, por um momento, a carga do sofrimento universal e a religião. Schopenhauer, sendo um ateu convicto, via as crenças religiosas como metafísicas para o povo, ou seja, muletas para aqueles que não conseguiam lidar com a verdade brutal da existência. As promessas de vida após a morte de um Deus bom, de um paraíso eterno, tudo isso era, para ele, uma forma de fuga, um auto-engano para tornar suportável a miséria da vida terrena. Ele admirava o budismo por sua ênfase na renúncia ao desejo no reconhecimento do sofrimento, mas mesmo assim, ele não via um caminho fácil. A negação da vontade, a ascese, a anulação dos desejos mundanos, essa seria a única forma de escapar do ciclo de dor, mas uma tarefa praticamente impossível para a maioria dos seres humanos, que estão firmemente presos a essa vontade primordial. A teoria de que o mundo é um erro é a culminação de seu pessimismo radical. Se a vontade é uma força cega, sem razão ou propósito, que incessantemente se afirma através do sofrimento, então a própria existência é um equívoco. É como se um motor sem direção ou freio estivesse produzindo sem parar, sem saber por quê. E o resultado fosse uma criação cheia de dor e imperfeição. Não é um castigo divino, mas um acidente cósmico, uma tragédia intrínseca à própria natureza da realidade. Ele via o universo como um lugar que seria melhor não existir. Um palco de miséria sem um dramaturgo consciente. Então, o que fazer com essa verdade tão amarga? Viver, para Schopenhauer, é um ato de resistência silenciosa. E essa dor inerente, essa falta de sentido, e não se iludir com falsas promessas de felicidade ou propósito. Não é sobre buscar alegria, que é efêmera, mas sobre buscar a negação da vontade. Isso significa uma vida de ascese, de renúncia aos desejos, de distanciamento dos apegos mundanos. É um caminho árduo, quase impossível para a maioria, que está presa na roda interminável do desejo e do sofrimento, mas é o único caminho para uma espécie de paz, uma quietude que surge da ausência de desejo e não de sua satisfação. Ele não era um misantropo,
que odiava a humanidade. Ele sentia uma profunda compaixão por ela, precisamente por reconhecer o sofrimento inescapável de todos os seres. Sua filosofia é um convite a uma honestidade brutal consigo mesmo, a olhar a vida de frente, sem os óculos cor-de-rosa do otimismo. Ele nos força a confrontar o absurdo da nossa existência, a efemeridade da felicidade e a inevitabilidade da dor, em um mundo que incessantemente nos bombardeia com mensagens de positividade, de que você pode ser o que quiser, de que a felicidade está logo ali. A voz de Schopenhauer surge como um contraponto incômodo, mas necessário. Ele nos lembra que a vida não é uma jornada mágica em busca de plenitude, mas uma luta constante contra as forças implacáveis do desejo e do sofrimento. E que quem diz o contrário, quem prega uma vida sem dor e sem percalços, está, de fato, iludido. Seu legado é o de um pensador que teve a coragem de olhar para o abismo e descrever o que viu, sem floreios. Sua filosofia é uma pílula amarga, mas para muitos, uma pílula de lucidez. Aceitar que o mundo é um erro e que a vida é sofrimento não significa desistir. Significa, para Schopenhauer, começar a viver de forma mais consciente, mais desapegada, buscando uma libertação que não está na satisfação, mas na renúncia. É um ato de coragem reconhecer que talvez a existência seja de fato um erro e que nossa vida seja um ato contínuo de resistência silenciosa contra essa amarga verdade.